Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa programação de hoje. Vamos agradecer a Deus por esse tempo aqui. Santo Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez para compartilhar com os nossos irmãos a tua santa palavra. Pedimos a Deus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a compreender esse tema tão importante para ti e para nós como igreja, missões. Que nós possamos, ó Deus, estar assumindo nossa responsabilidade como crente, como aqueles que agora é responsável para continuar a obra do teu Filho aqui na terra. Pois é em nome dele, o Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos cantar, vai dizendo aí. 4, 4, 3, é esses milhões. Já temos. 4, 4, 3. Já temos. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Desculpa aí, não é para puxar não, a gente tem que terminar assim, terminar o pecador e gente todo, viu? Não puxa não. Não puxa. De novo? Eis os milhões em trevas tão medonhas, jazem perdidos sem o Salvador. Quem lhes irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Abertas, expor todo mundo, servos erguei-vos e avante andar. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão vos povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu. E depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, a minha voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os gemidos todos se unirão, no coro excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu,
foi. Nós sabemos que a grande multidão, ela clama. De uma forma ou de outra, o homem está clamando. E mesmo querendo andar pelos seus caminhos, a gente sabe que há uma grande necessidade de Cristo na vida de cada um. Muito bem. Próximo hino. 462. Vamos cantar o 462. 462. Cantando o hino 462. É um hino que mostra a necessidade de unirmos nesse grande feito, né, na pregação do Evangelho. Então vamos cantar. Irmãos fiéis, unidos já, para trabalhar por nosso Deus e combater com toda a dor o rei do mal e os servos seus. Unidos vamos já, pois Deus conosco está, em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo, fonte redentor. Vitória, pois, com Cristo Rei, os seus fiéis alcançarão. Em seu poder os guiará. Avante, pois, em união, unidos vamos já, Pois Deus conosco está, em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo, forte redentor. Ó Salvador, teu reino aqui, ajuda-nos a promover, dá-nos fervor, inspiração, para executar o teu querer. Unidos vamos já, pois Deus conosco está, em combater o mal, vitória nos dará. Firmados no Senhor, lutemos com ardor, seguindo sempre a Cristo, forte redentor. Vamos fazer uma leitura bíblica. Como nós estamos falando de missões, hoje eu quero meditar com os irmãos na grande comissão, e nós iremos ver um dos textos, é um clássico, Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, nós iremos ler do versículo 18 a versículo 20. 28 do 18 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pois bem, aí nós vemos um dos textos da grande comissão. Nós queremos tratar desse assunto com os amados irmãos. Mas antes disso, vamos cantar. Louvores e honras. Vamos cantar louvores e honras. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém, fica bem adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto,
Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém ficar bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer: Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta a tua mão poderosa, seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele clama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama para si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar, com meus lábios para sempre louvar. Próximo. Respira. Próximo. Ele é exaltado. Vamos cantar. Mais alto um pouquinho que dá para pautear. Foi criado primeiro. É bom. Tá aí, fica arriando. Vamos cantar ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar.
nosso louvor ao Senhor nosso Deus, trabalhando em cima desses textos da grande comissão. Senhor, quando nós chamamos de grande comissão, é porque o Senhor é o Senhor, né? É aquele que manda, é o nosso Senhor, quem está anunciando, quem está ordenando que nós saiamos e preguemos o Evangelho. E para quem não sabe, talvez alguns crentes não saibam disso, Deus, ele chama a sua igreja e ele faz através de três, claro que, como nós temos visto, do início, né, do Gênesis até o Apocalipse, o Senhor faz missões. Mas o Senhor chama a atenção da igreja para que ela continue a sua jornada através desses 5 textos que nós gostaríamos de poder estar meditando, pelo menos um, mas que fica registrado para os amados irmãos. Um dos textos que nós lemos, um desses textos, é o que nós lemos agora, Mateus, capítulo 28, do 18 até o 20, né? Então, esse é um texto, um dos textos da grande comissão, né? Nós também vemos o texto de Atos 1 e 8, que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, né? Vemos também em Lucas 24, versículo 47, quando o Senhor diz que em seu nome se pregasse o arrependimento. Então vemos aí a ordem do Senhor. Também em João 20, 21, quando ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Então deixa claro que o Senhor enviou-nos a pregar o Evangelho. E o texto que eu quero meditar junto com os irmãos é o de Marcos 16, 15, né? Vamos ver o que diz aqui o texto. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Nós estamos diante de uma ordem. É uma ordem do Senhor. Não só esse texto, como todos os outros aqui. E você percebe, no decorrer de todo esse momento em que nós estamos estudando as Escrituras, através, mostrando a vontade de Deus em missões, é que ele inicia lá no início, no Gênesis, passa pelos Salmos e então vem pelos profetas e chega até nós, né? O Felipe disse que todo dia está faltando nessa sala. Eu acho que foi quando ele viu o Alex estava aqui, né? Mas é interessante que as últimas palavras, essas ordens aí, estão aí nos últimos discursos do Senhor. As últimas palavras dele, após a ressurreição, né, e antes da sua ascensão, foram registradas para que o seu povo não esquecesse. Elas foram registradas para que nós não esquecêssemos. É claro que ele estava falando ali para os seus discípulos, mas essa mensagem, ela deveria ser registrada para que no futuro, quando os demais membros da sua igreja vissem, eles entendessem aqui a palavra inspirada de Deus. Ele fala aos seus discípulos, mas também ele quer que elas fiquem registradas. E aí nós observamos que a ordem do Senhor, ela está registrada aqui nos 4 evangelhos.
E por que ele fez isso? Para ter a certeza de que nós continuaríamos a sua obra. É importante nós entendermos isso. E cada um desses homens, desses evangelistas, eles escreveram, Deus com certeza inspirou a todos, mostrando que o desejo dele era que todos fossem salvos. Por isso, ele enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário. Agora, o que é interessante em tudo isso, meus amados, é que essa ordem do Senhor, ela engloba todas as nações, todas as pessoas e em todos os tempos. Ela engloba tudo isso. E esse texto de Marcos, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, nós vemos esse pequeno texto, que há nele, ou seja, precisa ter nele uma obediência. Por quê? Porque aqui o Senhor, ele está ordenando. O que nós podemos fazer aqui nesse texto? Eu gostaria de meditar nele, fazendo uma análise dele mesmo, do texto, e eu diria aqui uma análise textual, e ver a teologia prática dele. O que ele nos ensina, esse texto? Você percebe aí que a grande comissão do Senhor Jesus Cristo, ela tem suas raízes na chamada a Abraão. Você vai perceber isso. Lá na chamada a Abraão, já tem suas raízes ali. Lembrando que a promessa do Messias vai muito antes. A promessa do Messias já está em Gênesis 3:15. Mas depois, em Abraão, já no Gênesis 12, o Senhor ali chama Abraão, manda que ele saia da sua terra, da sua parentela. Então, Deus ali já mostra qual era o seu desejo. Que o seu amor, que a sua revelação, ela fosse espalhada pelo mundo. E aí você percebe. O Senhor fala com Abraão, né? Depois você vai perceber essa vontade pela história de Israel. E a grande comissão, ela foi se confirmando de tempos em tempos, em passagens verotestamentárias, e nós vemos que até chegar em nós. Nós já vimos missões nos Salmos, missões nos profetas, né? Vimos como Jonas também assumiu meio que contra a vontade no início, mas depois ele vai para pregar o Evangelho. Então, todos esses textos do passado, do Antigo Testamento, eles são citados exatamente para que nós tivéssemos uma ideia de que já lá, quase lá no início de tudo, o Senhor já se preocupava que a sua palavra fosse pregada, fosse anunciada. E aí a gente pode ver esses cinco textos que nos ajudam a compreender. E dentro desse texto de Marcos 16:15, nós vemos aqui também algo interessante. Nós vemos 5 palavras que precisamos fazer aqui uma análise. A primeira palavra é o id. Você percebe aí no texto? É um verbo. É o verbo ir, né, no imperativo. O verbo aqui, como ele aparece aí no texto de Marcos 16:15, não é uma ordem que a igreja pode ou não obedecer. É imperativo, né? A igreja tem que obedecer, porque é uma ordem do rei, é uma ordem do nosso Senhor. E quando nós não obedecemos a essa ordem, nós estamos desagradando, nós estamos pecando contra ele. É uma ordem aqui, meus amados irmãos, que indica uma ação contínua, uma ação dinâmica e irreversível. Pode ter certeza disso. A igreja, como Abraão, assim como Abraão, ela tem que ser uma bênção a todas as famílias, a todas as nações. A igreja tem que ser uma bênção.
Para Abraão o Senhor disse, se tu uma bênção. Essa mesma ordem, que também é uma ordem, se tu uma bênção, também é a mesma ordem para a igreja. Então, assim como Abraão, nós também, como igreja, temos a responsabilidade de sermos bênçãos. E essa função, ou essa responsabilidade de ser bênção, ela acontece quando você, 1, está em comunhão com Deus, 2, vai em busca do pecador. Então aqui, quando ele fala ide, não é ir se quiser. Aqui não tem essa opção não. O ide do Senhor não é facultativo, não é. É uma ordem direta. A igreja, ela não pode deixar de ir. É exatamente com o sentido de que Pedro trata os crentes lá na sua carta, lá no capítulo 2, 1 Pedro 2,11, lá ele nos chama de peregrinos e forasteiros. Então deixa claro aqui que esses peregrinos e esses forasteiros, né, ele usa essas duas palavras, peregrinos porque nós estamos andando nesse mundo, nós estamos caminhando aqui no mundo que não é nosso. E forasteiros também na mesma ideia, estamos aqui, mas não somos daqui. Nós somos, como diz 2 Coríntios 5, embaixadores de uma outra nação, a nação de Deus. Somos embaixadores do céu. Estamos aqui cumprindo ordem do meu rei, do meu Senhor. Não é isso que o embaixador faz? Ele não cumpre ordem do seu presidente em outro país? Assim também somos nós. O nosso presidente, o nosso rei, está nos céus. Nós estamos vivendo aqui em outras terras. Nós estamos aqui peregrinando nesse mundo. E como tal, somos também forasteiros. Somos o povo de Deus, o povo do céu. E é uma ordem. O Senhor diz que como peregrinos, como forasteiros aqui, nós devemos pregar o Evangelho. Então essa palavra ide, ela é de suma importância para nós. Não é qualquer um que está dizendo. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Rei que está dizendo ide. E eu já vi muitas pessoas falar sobre cumprir o ide de Jesus. Você pode até ir e não fazer o que deve ser feito. Por isso é importante que você faça completo. Ide e pregai. Tem que pregar o Evangelho. Ele diz aqui, ide por todo o mundo. Então essa outra palavra, além do ide, é mundo. Então quando o Senhor fala aqui de mundo, essa palavra o que significa para nós? Você vendo aqui, analisando como texto aqui, nós observamos que é uma palavra que fala exatamente do mundo cosmo, do cosmo, né? Fala do mundo como o mundo geográfico, geografia. Você vai longe. É tanto que o texto de 1:18, Atos 1:18 diz, até os confins da terra. Então esses confins da terra é na verdade o mundo. Então o Senhor quer que o seu povo, que a sua igreja, peregrinando aqui no mundo, pregue o Evangelho. Então ele diz, ide por todo o mundo. Então essa expressão mundo aqui para nós, ele está falando exatamente do mundo cosmo, né? Tem aqui no Novo Testamento, deverá até ser suficiente para demonstrar a dimensão cósmica, né, da grande comissão. Aqui, a obra de Deus em Cristo, ela trata diretamente do mundo como um todo, não simplesmente de um indivíduo. Trata do mundo como um todo. Portanto, aqui, eu diria que
numa soteriologia aqui que não leve em conta a relação entre o Evangelho e o mundo, não faz justiça ao ensino bíblico. O Evangelho, ele tem que ser pregado todo mundo. Aliás, a todo mundo não, em todo mundo. E ao mesmo tempo, a todo mundo. E aí, quando eu digo esse a todo mundo, aí eu já estou falando não de um mundo cósmico. Eu estou falando do homem. Porque Deus amou o mundo. Nesse contexto de João 3,16, Deus amou o mundo. Quem é o mundo aqui? O mundo aqui são todas as pessoas do mundo. Então Deus amou todas as pessoas do mundo. Quando ele dá ordem, ele diz: ide por todo o mundo. Então a expressão mundo aqui em Marcos 16,15 é o cosmo. É peregrinar por esse mundo aqui, pregando o Evangelho a todo mundo, ou seja, a todas as pessoas do mundo, certo? Então, quando João 3,16 e Marcos 16,15, essa palavra mundo tem uma diferença enorme nos dois. Mas no contexto aqui de Marcos 16, o Senhor está falando de até onde nós devemos ir. E a pergunta é: até onde nós devemos ir pregando o Evangelho? Até 1000 quilômetros. Daqui lá onde mora o pastor Marcos Gleison, dá 5.800 quilômetros. É bem distante. Vamos pregar o Evangelho até ali? Não. A palavra mundo aqui dá uma conotação muito maior. Para nós, literalmente seria difícil nós caminharmos todo o mundo, né? Todo o cosmos. Seria difícil nós fazermos isso. Mas eu fico pensando o quanto Deus em sua sabedoria, Ele nos ensina. Vejam só, como posso eu pregar o Evangelho em todo o mundo? Como posso eu ir por todo o mundo? E aí você vai perceber que o Senhor, Ele torna tudo fácil para nós. Como posso eu pregar o Evangelho na Colômbia, por exemplo? Ajudando o missionário que está na Colômbia. Como posso eu pregar o Evangelho em Portugal? Ajudando financeiramente e em oração os missionários que estão em Portugal. Assim, em todo o mundo, nós podemos pregar o Evangelho. Não diretamente, mas via outros missionários que estão no campo. Vê aí, meus amados irmãos, só nessa palavrinha aí de como é importante que a igreja faça missões. É importante que a igreja faça missões. Essa palavrinha aí, ela diz que você não só deve ir como igreja, como também deve contribuir. E aqui vem algo que entra de cheio em nós: a questão financeira da igreja. Como uma igreja pode, no contexto de igreja, pode enviar ofertas missionárias para o mundo, para onde estão os missionários, se os crentes da igreja local não assumem a sua responsabilidade financeira? Quando os crentes relaxam nas finanças da igreja, a igreja fica sem poder ajudar os missionários. Eu já disse em um dos relatórios, e aqui repito, que infelizmente, quando a situação financeira de uma igreja fica mal, o que acontece? Quem primeiro sofre são os missionários. E por quê? Porque aquela igreja, além dos missionários que ela envia as suas ofertas, ela também tem suas despesas com pastor, local, com água, luz, telefone se tiver, e outras coisas mais na igreja que precisam ser
de fato sanado ali, na igreja local, e ele precisa ter, né, também para que possa fazer missões através do missionário que está lá do outro lado. Sem esquecer de ser também uma igreja missional, ou seja, pregar o evangelho. Aqui, quando o Senhor diz ide por todo mundo, é mais completo em Atos 1:8, porque ele diz, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Senhor diz que a igreja, ela deve ser uma igreja missionária e missional. E aqui nós vemos que há uma pequena diferença. Como assim? Porque geralmente a igreja, ela age como? E aí é bom demais, já é bom demais, quando a igreja, ela é uma igreja missionária. Mas às vezes, ela deixa de fazer a outra parte, ser uma igreja missional, que é aquela igreja que faz missões, tanto aqui como lá. Muitas vezes a igreja local, ela está preocupada em ajudar um missionário lá em Portugal, mas ela não está preocupada em pregar o evangelho aqui, na sua localidade. E quando a igreja, ela age dessa maneira, ela pode até ser uma igreja missionária, uma igreja que se preocupa com o missionário, uma igreja que se preocupa com o campo, uma igreja que está pronta para ajudá-lo, mas ela não está cumprindo o ID da maneira correta. Ela está, de certa forma, terceirizando. Quando a igreja só ajuda o missionário e não evangeliza em sua Jerusalém, em sua localidade, ela está, de uma certa forma, terceirizando o evangelho. Ela está ajudando o outro a pregar o evangelho, mas ela em si não está fazendo isso. E sabe de uma coisa? Se você quer ajudar mais ainda, deve evangelizar mais ainda. Porque quanto mais pessoas salvas, mais sucesso tem o evangelho. Mais a missionários a igreja vai poder ajudar. Uma igreja que ela não evangeliza, ela se torna um gueto. E às vezes não um gueto, porque um gueto é aquele que fica todos ali, nem cresce nem diminui. Às vezes da igreja até diminui. Esse é o problema. Por isso o ID aqui, ele é muito mais além. Essa pequena palavra mexe e mexe muito conosco. A todo mundo, vai para todo mundo, ou seja, até os confins da terra. E os confins da terra já está dizendo, é longe demais. É longe, é tão longe que é onde você não pode ir. Pronto, entenda isso. Os confins da terra é onde você não pode ir. E aí você diz, então se eu não posso ir lá, como eu posso pregar até os confins da terra? Ajudando financeiramente. O missionário que está lá nos confins da terra, ele precisa, meus amados irmãos, das nossas contribuições financeiras. Ele precisa ser ajudado. Ele precisa ser cuidado pela igreja daqui. Porque senão, não vai dar certo. Nós vamos ter a vergonha de ver um missionário voltando porque não teve o apoio de onde ele saiu, de onde ele foi enviado. Então nós precisamos pensar bem sobre isso. É muito grande a amplidão aí do mundo. E nós precisamos ter consciência de que precisamos estar lá ao mesmo tempo. Quando o Senhor Jesus Cristo disse que era para pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, ele estava dizendo que era em todos esses lugares ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então imagine aí como é fácil de fazer. Só basta entender que nós precisamos, amados irmãos, se mexer. Nossos vizinhos nos vê muitas vezes entrando e saindo da igreja, e nós, como se tivéssemos uma cúpula, um vidro guardando-nos dos vizinhos, e ninguém vai até eles. Eu não sei se vocês já perceberam, a maioria, não
eu não vou dizer todas, mas uma boa parte das igrejas, às vezes ela está até cheia, mas são poucas as pessoas vizinhas. Muitas igrejas têm pessoas de longe, mas vizinho ali não tem. Por quê? Será que os vizinhos da nossa igreja, eles não merecem ouvir o Evangelho? Já estão salvos. Eles não merecem, não é para ouvir o Evangelho? Aí é que está. A nossa Jerusalém, muitas vezes, fica prejudicada. Porque nós não agimos onde nós estamos. Não agimos. Olha, o que mais está me doendo em toda essa pandemia é o fato de eu não poder fazer o meu projeto. O meu projeto Toque-Toque. O que mais está me doendo é eu não poder fazer isso agora. Mas acontece que agora nós estamos deixando de fazer por um motivo que é, como é que eu posso dizer? É um motivo que é comum, né? É justificável, né? Mas e quando nós podemos fazer? Quando nós podemos fazer? Por que nós não fazemos? Esse é o problema. Esse é o problema. Eu sei que hoje eu já ouvi pessoas dizer: ai, que saudade da igreja. Ah, saudade da igreja. Saudade de estar com os irmãos ali. Mas você está com saudade de evangelizar? Você está com saudade de sair de casa em casa, pregando o evangelho? Você tem essa saudade? Não. É preciso pensar sobre isso. E o texto aqui diz: ide por todo mundo. Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Eu já disse o que é esse mundo, né? Fazer o quê? E ele diz: pregar. Ide e pregai o evangelho. Por quê que é preciso pregar? Porque ninguém pode ser salvo sem que antes ouça o evangelho. Ninguém pode ser salvo sem que antes conheça a palavra salvadora. Romanos 10,14 deixa bem claro. Já agora, no Novo Testamento: como ouvirão se não há quem pregue? Então, como ouvirão se não há quem pregue? E como não há quem pregue? Imagina Deus dizendo isso. Como não há quem pregue? Se meu povo está lá. Então, como não há quem pregue? Deus nos deu uma ordem. Eis que vos envio. Ele disse, deixou bem claro isso. Então, temos que pregar o evangelho porque as pessoas precisam ouvir. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Então, se não tiver quem pregue, fica difícil de ouvir. Porém, o que eu fico alegre é que o plano eletivo de Deus não é prejudicado. Mas a pergunta é: quantos desses eleitos de Deus serão salvos? E em quantos eu tive a minha participação? Eu preguei o evangelho. É isso que nós, como igreja, precisamos entender. Nós precisamos isso. Enquanto muitos estão aí pregando um evangelho fácil de ser entendido e de ser vivido, nós temos que pregar o evangelho, e o evangelho verdadeiro. E o evangelho verdadeiro, ele é difícil de ser entendido e também difícil de ser seguido. Mas não é impossível, porque a ação não é nossa, e nem de quem ouça, mas é do próprio Deus. Então, ide por todo mundo e pregai o evangelho. O evangelho, ele simplesmente tira a venda dos olhos. Ele desvenda os olhos do pecador. Ele torna claro ao pecador a sua necessidade. O evangelho significa boas novas, boas notícias, boas novas de salvação. O evangelho também mostra os atributos de Deus, para que o homem entenda isso.
pregai o Evangelho de Cristo, pregai o Evangelho do Reino, pregai o Evangelho de Deus. Então, meus amados, o Evangelho a ser proclamado é a confirmação de que Jesus é o Messias. É a confirmação de que Ele é o Messias, o Cristo de Israel. E nele, em Jesus, está o cumprimento de todas as promessas contidas lá no Antigo Testamento. E nós precisamos ter noção disso. Aquele verbo lá, pré-encarnado, agora não é mais pré-encarnado, ele é encarnado e sustenta a todos. O verbo encarnado, o verbo de Deus, né? O verbo se tornou-se homem, viveu em nosso meio, historicamente falando, agora está à destra do Pai, mas deixou a obra feita aqui, para que nós apenas continuássemos. Está mais fácil agora. Jesus, ele desbravou. Então, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Outra palavra, criatura. E a palavra criatura aqui significa o produto da criação de Deus. O homem, no geral, é criatura de Deus. Por quê? Porque Deus o criou. E a palavra criação ou criatura aqui na Grande Comissão indica a pessoa criada por Deus, a pessoa gerada por Deus. É interessante isso. Olha, Deus agora, Ele quer que nós preguemos o Evangelho a toda criatura, a quem? A toda pessoa gerada por Deus. A essa pessoa gerada por Deus, Ele quer agora regenerar. Ele gera, Ele gerou e agora quer regenerar. E regenerar aqui quer dizer o quê? Gerar de novo. Gerar de novo. Por quê? Ele nos gera, Ele nos faz, nos torna nova criatura. Novas criaturas. Assim sendo, fomos regenerados. E ainda que nós saibamos que o Evangelho, na mais larga extensão, ele tem a bênção, né, especial para as pessoas regeneradas. Então, na Grande Comissão, o Evangelho, ele é chamado de Boas Novas. E que boas novas são essas? Boas novas de que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E eu te pergunto, quem é que não sabe disso? Todo crente sabe disso. Todo crente sabe que Jesus é o caminho e a verdade e a vida. Então é por esse Evangelho que as pessoas, elas deixam de ser uma simples criatura e ela ganha uma nova posição. Pelo Evangelho, as pessoas ganham a posição de filho de Deus. Filho de Deus. Então sai da condição de criatura e se torna filho de Deus. De acordo com João 1,12, quando ele diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aquele que não nasceram nem da carne, né, e nem do sangue, mas de Deus. Então ele colocou a Grande Comissão dizendo a nós que nós tínhamos que continuar. Então, o que fazer para reparar esse mal, né, do homem? E o homem se tornou pecador, o homem se tornou inimigo de Deus. O Evangelho vem dizer para que o homem erga os olhos. Erguei os olhos e vê dos campos. Não só para evangelizar, como também para entregar a sua vida ao Senhor. Então, o Senhor disse que os campos já branquejam para a ceifa. E nós estamos esperando o quê? Então o texto aqui deixa bem claro que nós temos que ver por essa maneira. E a teologia prática dele aqui é que ele está falando aqui para a igreja que não há aqui dois assuntos, é um só. Que o Senhor quer é que nós saiamos e preguemos o Evangelho a toda
criatura. Ou nós fazemos assim, ou nós estamos em falha com esse Deus. Precisamos entender que a grande comissão, ela faz de nós trabalhadores, ela faz de nós soldados, ela faz de nós comissionados. Ou nós fazemos assim, ou nós estamos errando, nós estamos indo por outro lado. Então, a ordem do Senhor precisa ser cumprida pela igreja, não pelos anjos, mas sim pela igreja. Então, que Deus nos faça compreender a sua palavra e que a gente entenda. Vamos entender que esse momento de pandemia é momento também de evangelização. O ir por todo mundo não significa caminhar exatamente e ir até os confins da terra. Hoje você pode fazer isso. Hoje você pode evangelizar pessoas. Apenas um oi, liga. Nós temos os meios de comunicação que nos ajudam. Olha eu aqui e olha vocês aí. Você tem um amigo, fala com ele. Olha, há muitas pessoas nesses dias de pandemia que não têm Cristo no coração e que estão desesperados. Até os que se diz que têm, estão desesperados. Quanto mais os que não têm. Liga para essas pessoas. Faça isso, meu amado irmão. A igreja fazendo isso, ela está produzindo. Vamos fazer dos nossos telefones, cada qual em sua casa, ou 3, 4 telefones na sua casa, vamos fazer dos nossos telefones, vamos fazer da nossa casa, nessa situação, como as lojas, as empresas de telefonia. Quando você liga para a TIM, para a Claro, agora não tem mais nenhuma pessoa física atendendo. É só eletrônico. É só eletrônico. Mas tinha um momento em que tinha várias pessoas. Você dizia assim, para reclamação, diz que 1. Para fazer recarga, diz que 2. E 3, 4, 5, 9 para falar com o atendente. Hoje não tem mais essa aí. Mas nós não somos máquina. Nós podemos fazer isso. Imagina, se ao mesmo tempo 20 crentes ligando para 20 pessoas, imagina como seria legal? Vamos pensar nisso. Isso é cumprir o ID. É cumprir o ID. Da sua rede você pode evangelizar uma pessoa. Lá, deitadinho, você pode evangelizar. Faça isso antes que você fique sem fôlego e não possa mais falar. Imagina. Deus pode fazer isso conosco. Vamos pensar nisso. Enquanto nós temos saúde, vamos aproveitar para que o mundo conheça o nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Amém. Vamos cantar mais um hino. E então você vai dizer aí o seu de oração. 413. Aí? Muito bem, nós vamos cantar em 413. Enquanto isso, você vai digitando aí seu pedido e a gente vai orando. Ordem do Senhor, selada com amor, fiéis leais, prosseguir mesmo até morrer. Não fraquejeis, irmãos, deveis ser bons cristãos e ser fiéis e leais a Cristo Salvador. Parou? Vamos continuar, eu vou cantar ele mais baixo, para ver se vocês conseguem, porque fica mais... Vamos lá. Vamos na segunda, eu vou cantar ele mais baixo. Eu não sei cantar ele mais baixo. É problema. Vamos cantar porque estava perdido aqui. Vamos primeiro, Vamos de novo, vai. É ordem do Senhor, selada com amor, fiéis leais, prosseguir mesmo até morrer. Não fraquejeis, irmãos, deveis ser bons cristãos e
ser fiéis e leais a Cristo Salvador. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. Avante, avante, irmãos, sim, como bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Ao vinde vos unir, dispostos para agir, fiéis leais no labor, mesmo até morrer. O mal a derrotar, a luz fazer brilhar, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. Avante, avante, irmãos, se como bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. E no Senhor aqui, consagra-nos a Ti, queremos, pois, ser fiéis mesmo até morrer, a causa defender, Teu reino promover, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Seu amor pregai, almas conquistai, manda-nos Jesus Senhor. Avante, avante, irmãos, sim, como bons cristãos, fiéis e sempre leais a Cristo Salvador. Amém. Então vamos, no momento de oração. A oração, Flávio, pela saúde do Flávio, né? Se ela pede. Salvação do meu avô, Manuel Santana. Deixa eu ver se eu consigo ver mais aqui. O irmão Carlinhos está de fôlego. De fôlego. Eu também. Eu quero. Aí o irmão aí para a família, espiritual e física e a todos. Nossa ali, para de quê? Para a família. A Sara. Falem alto. Pela saúde, né, pai? É. Sara por nossas crianças, saúde do Felipe. Saúde do Felipe igual Felipe. O Felipe. É PH. Tá certo. É. Também pela salvação de minha mãe. A minha tá falando a Cláudia, né? Minha mãe Isabel, minha irmã Antônia e meus irmãos Júlio César e Aristides. De salvação, É o avô, Manuel Santana. Outro pedido? Sobre todos nós. Amém. Sobre todos nós, Sobral. E também daquele Itapó. O negócio tá muito bom não, viu? Tá quente aqui também. Muito bem, então vamos orar. Mais algum pedido? Não tendo? Vamos mais. Pai amado, Pai querido, Deus de amor, Deus de bondade, nós queremos, ó Pai, elevar nossa voz ao Senhor, ciente, ó Deus, de que o Senhor, em sua longanimidade, em suas ricas misericórdias, o Senhor está pronto para nos ouvir. E é nesse momento, Senhor Deus, que eu quero te pedir por essas famílias que estão, Pai Santo, acometidas de enfermidades, pessoas que estão sofrendo por aí afora, pessoas que estão sem poder respirar, ó Deus. Nós sabemos que a nossa respiração foi dada pelo Senhor, mas nós não fizemos a boa manutenção do nosso corpo, como o Senhor disse que éramos responsáveis por ele. Nós não fizemos. E assim, ó Deus, quando vem momentos como esse, muitos estão despreparados para receber. E nesses muitos, ó Deus, possa eu também estar incluído, e não ter tratado, de não ter cuidado de si da melhor maneira,
para enfrentar as dificuldades. Então, pedimos a tua misericórdia, ciente de que a tua soberania é suficiente para resolver todos os problemas. Queremos pedir ao Deus Santo pela família do irmão Ayrton, pela salvação dos seus familiares, irmãos, o pai principalmente, ó Deus, e pela sua sabedoria para ensinar os seus filhos a tua palavra, Deus. Cuida dele, cuida de sua esposa, que possam, Deus, serem sábios o suficiente para cuidar dos seus filhos e tratá-los no caminho do Senhor. Pedimos pela irmã Celita, que o Senhor também esteja cuidando dela, dando a ela firmeza espiritual e física, e que ela possa, ó Deus, em todos os momentos, poder estar evangelizando sua família. Peço também pelo esposo dela, que não está bem de saúde, a pressão dele tem desregulado. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando dele ali, principalmente, ó Pai, que o Senhor mude a vida dele, mude o pensamento dele para uma salvação em Cristo Jesus. Também, ó Deus, quero colocar em teu altar o teu servo, pastor Marcos Gleice, que não está, ó Deus, também se sentindo bem, sua pressão está desregulada nesses últimos dias. Hoje, ó Deus, principalmente, ela estava muito alta. Eu peço ao Senhor que cuide do teu servo ali, que o Senhor não deixa, ó Pai, que ele venha a se prostrar com doenças sem poder fazer nada. Cuida dele, não deixa o mal chegar a ele, a sua casa. Assim também como não deixa chegar também a nossa casa, ó Pai, a esse mal. Pedimos, ó Deus, pela vida do irmão Flaviano, que ele pede pela sua família, a irmã Cláudia também pela sua família. Pedimos, ó Deus, que os membros da família dela possam ser salvos. Peço também pelo avô da Sara, que o Senhor Deus esteja mudando a vida dessas pessoas, transformando, regenerando essas criaturas. Pedimos que o Senhor esteja fazendo a sua obra ali. Também te peço a Deus pelos irmãos, os nossos idosos, a irmã Maria José, a irmã Irmandinha, a outra irmã Irmandinha, o irmão Chico, que o Senhor Deus esteja trabalhando na vida desses irmãos, para que eles possam, Deus, suportar essa tão grande dificuldade agora nesses últimos dias. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para saber como conduzir a tua igreja nesse mundo pós-pandemia, que o Senhor possa estar dando sabedoria a nós para que venhamos a cuidar da sua igreja e dirigir a sua igreja. Enfim, ó Deus, nós queremos que o Senhor esteja dando a cada um de nós esperança de novos tempos, esperança, ó Deus, de vitória em tudo isso que está acontecendo. Peço também pela avó, a avó Mirtes, que o Senhor esteja dando a ela, ó Deus, saúde, e que ela possa, Pai Santo, estar ciente de que o Senhor é Deus bondoso, é um Deus que salva. Que ela possa, Senhor Deus, estar forte, estar firme, ó Deus, para suportar as dificuldades, mas que ela venha ser salva, Deus. Cuida dela, salva, para que ela possa compreender melhor esse tão grande amor teu. Enfim, ó Deus, peço que o Senhor esteja cuidando da irmã Dária, do irmão Didi, a irmã Fátima, todos da sua família, que o Senhor Deus esteja cuidando dos teus servos, Pai, para que ele, se já tiver com algum sintoma, possa passar rápido, possa ser tirado deles com mais rapidez. Também peço a Deus pelos meus netos, que o Senhor esteja cuidando de cada um dessas crianças, ó Deus, para que elas não venham sofrer o mal que os adultos estão sofrendo. Enfim, toda a minha família, peço, Pai Santo, peço que o Senhor esteja cuidando de cada um. Também te peço pelo irmão Carlinhos, para que o Senhor dê força a ele, força física e espiritual, sabedoria, ó Deus, num momento tão difícil. Que, como ele disse, fôlego, Pai Santo. Não só a ele, mas também a irmã Sandrinha, meu Deus, um casal que tem
a dedicar suas vidas a Ti. Está vendo, Deus? Se for relacionar cada irmão, peço por todos os Teus servos, não só em Sobral, como também aqui em Itapipoca. Peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada um, tanto em Sobral como aqui em Itapipoca. Me relacionando, Deus, né? A irmã Edna também, e também esteve adoentada, mas o Senhor foi com ela e nós agradecemos pela tua restauração física nela, ali, ó Deus. Enfim, ó Deus, peço que o Senhor esteja cuidando também do irmão Antônio, que tem sofrido, Pai, com a doença dele. A doença dele é diferenciada da pandemia, mas é algo que ele já vem sofrendo há muito tempo. Pedimos que o Senhor dê forças a ele, para ele suportar, Pai Santo, o tratamento. Que o Senhor dê a ele, ó Deus, a capacidade física e espiritual para suportar tudo isso. Que a tua palavra, Deus, possa estar realmente lá no seu coração, que ele possa estar ajudando outras pessoas também. Também te peço pelo irmão Milton, que ele possa, Deus, ter sabedoria para cuidar de sua família, que ele possa, Deus Santo, estar se fortalecendo mais e mais. Não só ele, ó Deus, mas a família Rodrigues em especial, por tudo isso que já aconteceu, pelos que já passaram, ó Deus, e ainda estão passando. Dá a eles, ó Deus, cada um dos membros, dá, ó Deus, a eles força, né? Força espiritual e vigor espiritual para poder suportar essa perda, essas duas perdas recentemente dessa família. Pedimos que o Senhor os guarde e dê, ó Deus, força para cada um. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem um hino, se tiver Jesus ao lado, é dos hinos, né? É aos... Deixa eu ver aqui. Viu nas primeiras linhas do... Pronto. 308, né? Pois bem, irmãos, estamos chegando aqui ao final da nossa programação. Nós vamos continuar orando, que é bom que fica aí registrado, e a gente vai poder estar orando pelos amados irmãos. Nós iremos cantar o hino 308 para encerrarmos a nossa programação. Boa noite, Pamela. Cantemos. Tiver Jesus ao lado e por ele auxiliado, se por ele for mandado, a qualquer lugar irei, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja meu caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, seguirei a meu bom mestre, onde quer que for irei.
Deus abençoe a todos vocês. Queremos agradecer por tudo e dizer que domingo estaremos aqui novamente, de manhã e à noite. Uma boa noite a todos. Que o Senhor nosso Deus cuide de nós e nos abençoe. Vamos orar. Oremos. Santo Deus e amado Pai, obrigado por esse momento que o Senhor nos deu de te cultuar, de elevar, ó Deus Pai, pelo santo nome. Queremos te pedir, ó Deus, pelos nossos missionários, que o Senhor esteja sustentando, dando a cada um sua saúde, supre, ó Deus, todas as nossas necessidades. Eu te peço pelos nossos irmãos que fizeram suas orações, que o Senhor também esteja confortando, abençoando, suprindo, ó Deus, a necessidade de cada um. Nos ensina, ó Deus, a amar uns aos outros e orar, ó Deus, uns pelos outros e chorar e se alegrar uns com os outros. Ó Deus, obrigado porque o Senhor tem sustentado a tua igreja, a tua mão forte. Eu te peço pelo crescimento da igreja de Sobral, da igreja de Galicota, e que cada um dos irmãos, ó Pai, possa estar disponibilizando o seu tempo e da sua hora para evangelizar virtualmente ou até mesmo pessoalmente, ó Deus. Nos ajuda, ó Deus, para levar a mensagem de salvação para os nossos familiares, para que eles possam crer no Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. É desde já que eu peço, em nome dele. Amém. 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 Boa noite a todos. Que dia é a mocidade? A mocidade é dia de sábado, só Sete. começa um pouquinho mais tarde. 7h30. Ó, seria assim, às 7h30, Silicone, 19h30, você vai lá na página e você procura na busca Mociblis. Pronto, aí você entra e aí você assiste Isso. a mocidade, tá Os bom? meninos ó, vendo aí, podem me procurar e botar no grupo. Eu já botei. A senhora já respondeu aqui, ó. Pronto. Tudo bem. Viu, mãe? Tchau também, Samara, já apareceu, Catiana. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite a todos.